Quem mandou o e-mail também foi a Danusa, de São José dos Campos. Padre Fábio, gostaria de tirar uma dúvida sobre o comportamento do meu filho de 11 anos. É um bom menino, mas está enfrentando a pré-adolescência. O que me incomoda é que ultimamente ele vem querendo colocar brinco, deixar os cabelos crescerem e só se vestir de preto. Eu não o repreendo por isso. Esse comportamento é aceitável? Devo impedi-lo ou devo deixá-lo extravasar? Até onde pode ser perigoso? Perigoso até o momento que começa a ser perigoso da pré-adolescência. O que é a grande questão da adolescência? Nós passamos por uma fase, né, uma mudança muito grande. A gente deixa de ser criança, mas a gente também não é adulto. O nosso corpo se desenvolve de maneira muito rápida, a produção hormonal é muito grande, a gente fica numa preguiça danada, né? Já viu? O adolescente adora dormir e fica preguiçoso. Tudo isso é fase hormonal. Não é que ele está com o corpo mole, não. Mas a grande questão da adolescência é justamente a diferenciação. A adolescência é muito característico da adolescência o desejo de ser diferente. Aquela velha história, eu sou do contra, né? Mas isso é passageiro. O importante é a gente saber administrar este momento. Porque muitas vezes os nossos adolescentes passam por essas fases. Alguns querem ser hippies, outros querem ser assim, como você mesmo está dizendo, e faz a tatuagem, faz isso, faz aquilo. Tudo querendo chamar a atenção para mostrar a sua diferença no mundo, né? É um jeito que eles têm de dizer, olha, eu estou aqui, eu existo. Porque para o adolescente não existe muito espaço. Ele é uma fase da vida intermediária. E essa fase intermediária é quase que um não lugar. E esse momento do não lugar, eu ainda não sou adulto, mas também não sou mais criança, é muito difícil do ponto de vista psicológico para a gente enfrentar isso. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos para que esta postura de nos chamar a atenção, isso não caia em extremos. Tudo bem, está chamando a atenção? Então, vamos saber que quando a gente tem um adolescente em casa, a gente precisa ter uma atenção redobrada com ele. Atenção mesmo não é só de vigilância não, minha gente, é de carinho mesmo. É de mostrar que todos nós estamos compreendendo o que está acontecendo, que nós não somos indiferentes a esse momento que a pessoa está passando. Porque o mais difícil na vida é quando você percebe que você está vivendo um período de mudança e que as pessoas não estão compreendendo a sua mudança. E aí, às vezes, volto a dizer, às vezes precisa de um bom terapeuta para ajudar a viver esse processo. Que nem sempre as nossas casas estão preparadas para acolherem os adolescentes, né? Que não é fácil. O adolescente, ele requer uma atenção muito grande. Porque esse é o momento também que acontecem muitos desvios. Então a Danusa tem toda a razão de estar preocupada. Porque nesse desejo de ser diferente, o adolescente acaba sofrendo muitas influências de fora que a gente não sabe de quem é. Quem é aquela pessoa que está influenciando o nosso filho hoje? Quem é que está determinando o comportamento do nosso filho hoje? E às vezes esse jeito de se vestir, esse jeito de se comportar, de colocar o brinco, de colocar o cabelo grande, de fazer isso, fazer aquilo, aquelas roupas esquisitas que às vezes a gente vê e que a gente fica assustado, né? É apenas um jeito de chamar a atenção. Mas esse comportamento muitas vezes é motivado por exemplos que ele está vendo lá fora. Ele está vendo um modelo de fora e ele está trazendo para a vida dele porque ele quer ser diferente também. Agora, você pode mostrar que é muito interessante ser diferente a partir de coisas positivas, né? E que é muito interessante fazer deste momento da transição um momento de construção sólida para aquilo que vai ser o futuro. Começar, e eu já disse isso várias vezes aqui no programa, se os nossos filhos são motivados desde crianças a serem adeptos das coisas boas da vida, essas coisas não vão acontecer tanto. Porque se a gente tem um filho que desde a infância a gente colocou para estudar música, a gente colocou para fazer um esporte, a gente colocou para ser diferente em alguma coisa de bom na vida, né? Se ele está tendo a oportunidade de se cultivar como pessoa, ele vai viver melhor essa fase da vida. Eu vejo isso para a música, né? O Maurício estuda música, não estuda, Maurício, seu filho? O quanto que a música é importante na construção do caráter, né? Na disciplina da criança. Porque música requer disciplina, requer empenho, isso tem repercussão no coração da criança. E aí, esse momento em que ela vai tentar extravasar a sua diferença, a música é um recurso maravilhoso para que isso aconteça.
É o lugar da purificação dela, né? Ou então o esporte. Aquele garoto que desde criança fez lá um judô, sei lá, descobriu um esporte, a natação, o futebol. Enfrentam melhor essa fase da vida porque o esporte absorve muito. Nós precisamos, as pessoas vão precisar extravasarem tudo isso que está em excesso dentro delas. Então a adolescência é como se você tivesse uma vasilha que está comportando uma água que é demais para ela. Então ela extravasa. Por isso ela é muitas vezes agressiva ou apática, que são formas muito semelhantes de manifestar a mesma coisa, né? Ela fica lá indiferente, ela não gosta de ninguém da casa, ela fica trancada no quarto dela, ela fica no mundo dela, ou então ela vem para agredir todo mundo. Ninguém está certo, está todo mundo errado. São formas diferentes, mas todas tentando demonstrar a mesma coisa. É uma vasilha que está com água demais e não cabe dentro dela. Então, como é que a gente pode extravasar isso? Através de mecanismos que são próprios da vida humana, daquilo que são próprios, são realidades que nós temos condições de realizar e que nos ajudam a extravasar. Eu me lembro que a minha adolescência eu não tive tanto problema não, porque eu sempre fui muito adepto da leitura, eu gostava muito de ler. Então sabe onde é que eu passava a minha adolescência? Dentro das bibliotecas. Eu me lembro que lá em Formiga, a Biblioteca Municipal de Formiga, né, eu fiz a minha carteirinha lá, e eu tinha, toda semana eu lia 2, 3 livros. Era o meu modo de extravasar, era o meu modo de conviver com a minha fase difícil, com a minha fase. Então eu mergulhava na leitura. Claro, foi um hábito bom, foi um vício bom, né? Porque isso eu acabei adquirindo para o resto da minha vida. Se bem que desde criancinha eu sempre gostei de ler. Mas, por outro lado, eu tinha amigos meus que eram adeptos do esporte. Viviam aquela dedicação de fazerem a natação todo dia. E cresceram no meio esportivo. Então as amizades que tinham eram muito positivas, porque estavam sempre voltadas para a necessidade de estarem com saúde, de estarem com disposição. Viveram a fase da vida de um jeito certo. Buscaram extravasar, né, os excessos da vida, que são próprios da adolescência, de um jeito certo. Então, tente colocar o seu filho em alguma coisa que ele goste, Danusa. Descubra se de repente ele tem um talento para a música. Propõe, ô meu filho, não quer estudar música? Ô meu filho, não quer fazer um esporte? Ô meu filho, não quer estudar computação? Alguma coisa que seja atraente para esse menino e que possa ajudar a extravasar estes excessos. Porque uma coisa é certa, a gente não dá conta de viver a vida se a gente não tem o lugar o lugar onde eu posso extravasar, né? A gente sabe disso, minha gente. Quantas vezes você também está aí precisando jogar fora um monte de coisa, né? Está com o peito trancado, apreensivo, com tanta coisa pesada dentro de você. E às vezes vai ficando ainda mais pesado porque você não tem o lugar onde você derrama isso. Se você não tem o lugar onde você joga fora esses excessos, você se transforma na morada definitiva desses excessos. E é muito duro a gente se transformar em morada eterna e definitiva dos nossos excessos. A palavra já diz tudo. Se é excesso é porque está sobrando. Tem que jogar fora. E nós precisamos viver essa disciplina. É todo dia. Todo dia a gente precisa jogar fora os nossos excessos. Hoje mesmo você viveu tanta coisa aí na sua vida. De repente hoje você se sente pesado, vai dormir pesado, está sentindo apreensivo. Joga fora isso. Jesus nos ensina de maneira tão bonita que todos nós que dele nos aproximamos, ele vai aliviar o nosso fardo. Às vezes a leitura de uma coisa boa antes de ir dormir, uma oração que a gente faz, já nos alivia o coração, já nos enche de esperança. E é isso que nós desejamos, que a gente possa ir dormir um pouquinho mais leve, e que você possa viver esta reconciliação diária, que você possa descobrir a graça de organizar os seus lutos, de você tomar as iniciativas que precisa tomar, para que a vida seja sempre feliz, porque é isso que importa, é assim que Deus nos quer, felizes, trabalhando, lutando, sem desanimar, sendo guerreiros e sendo meninos. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.